Estamos ao vivo? Estamos ao vivo novamente aqui no Radiocast, diretamente de Gramado. E com essa ilustre presença aqui agora, assim, que tinha que ter registrado no podcast, difícil de ter no Brasil, né? Essa personalidade do Dr. Vinícius Dutra, a referência de cliente Radio Memory aqui na cidade de Porto Alegre, a CDI que já tem, eu não sei quantos anos, mas já é uma parceria de muitos anos, né, Dr. Vinícius? Abrimos a clínica em 1997, né? Então são 27 anos que a gente vai completar em setembro desse ano. Então, vocês já abriram com Radio Memory na época? A gente já começou com Radio Memory, eu não lembro se foi o Gestão, se tivesse naquela época, mas eu tenho quase certeza que sim, né? Que chamava outro nome, provavelmente, né? Mas cefalometria, com certeza, começou com Radio Memory e essa nunca trocou, né? Sempre foi... E hoje a CDI ela usa 100% da nossa tecnologia de inteligência artificial e tudo, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco de IA aqui, sobre a palestra do Dr. Vinícius. E a gente está atualizando aqui o pessoal, essa situação de calamidade que a gente está vivendo aqui, infelizmente, né? E a gente é solidário aqui ao povo gaúcho, o Dr. Vinícius é daqui. E estava me falando agora há pouco, nunca aconteceu aqui isso, né? Parece que só em 1940, algo parecido. Mas, enfim, estamos aqui, estamos bem e tentando fazer o possível. Desejando o melhor aqui para a população, né? Esperando que o clima continue amenizando, porque me parece, né, que tá melhorando um pouquinho. Mas estamos, por enquanto, ilhados em Gramado, mas com grandes mentes. Que bom, a sorte é nossa, né? Pelo menos aqui bem acompanhados. Muito bem acompanhados. Hoje é uma grande felicidade para a gente estar aqui, então, no podcast com você, Dr. Vinícius Dutra. E acho que a gente pode falar um pouquinho também, né, da palestra. Na verdade, eu vou começar falando sobre isso, porque foi assim, né? Saiu os temas das palestras e os convidados todos, e quando eu olhei, falei assim, inteligência artificial na tomografia com o Dr. Vinícius Dutra. Eu falei, cara, ferrou pra mim, porque eu também vou falar sobre isso, falar a mesma coisa que ele. E aí ela me mandou a mensagem e falou, Thiago, você conhece? Eu falei, cara, não só conheço, como é meu amigo e a principal referência nossa na cidade de Porto Alegre. Me passa o contato, porque assim, eu vou precisar conversar um pouco com ele, porque vai ser muito difícil falar, né, no mesmo congresso, com o mesmo tema, depois do Dr. Vinícius Dutra. Então eu fiquei assim, gente, eu estou muito ferrada. Mas foi muito bom esse contato. E realmente, assim, é muito legal quando a gente conhece um colega que é uma referência e tudo mais, e a gente é bem recebido e bem acolhido, e a gente vê que é uma pessoa super acessível, e a gente sente que a gente fala assim, nossa, agora então eu vou aprender muito mais, né? E aí foi esse primeiro contato, foi muito bom, que a gente dividiu um pouco, né, o que cada um poderia trazer aqui, e a palestra foi brilhante. Todos ficamos encantados e apaixonados com as ferramentas de inteligência artificial que você trouxe para a gente e do trabalho que vocês têm feito também. Então, acho legal compartilhar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, muito obrigado. Não, eu queria primeiro agradecer o convite, né, pessoal? É um prazer estar aqui, né? Eu olhava no YouTube todos os podcasts, eu falava, pô, um dia será que vão me convidar? Eu passava aqui na frente ali, né? Poxa, vai chegar a minha hora. Vai chegar. E tinha que ser com a Radio Memory. Tinha. Não, é o único podcast que eu participei. Eu estava esperando vocês para poder participar. Muito bem. Então, mas muito obrigado. Assim, eu acho que a gente teve uma conversa bem boa, né, por Zoom. E eu fiquei impressionado com a tua didática, né, a maneira com que tu explicou. Teus slides são muito bonitos, isso é a verdade. Né? Eu acho que deu um match assim bem perfeito, né, do que tu falou, né, que complementou muito aquilo que a gente ia conversar depois, né? Eu acho que só a ordem, infelizmente, que o ideal seria que tu tivesse entrado antes. Né? Mas assim, eu acho que foi excelente mesmo, né?
E é fascinante falar de um tema que vai mudar, né? Está mudando as nossas vidas e vai ter um impacto gigante, né, na radiologia. Fala um pouco da sua aula, que todo mundo está comentando bastante aí. Quem não teve a oportunidade de vir, né, compartilhar um pouco disso que foi falado lá. Então, eu tentei preparar uma aula sobre coisas que efetivamente a gente está fazendo agora, né? Porque se a gente for perguntar para a maioria das pessoas, me explica o que é Deep Learning, Machine Learning, no fundo ninguém sabe, né? Então, e quando sabe é uma coisa bem básica, né? Eu não vejo assim trazendo uma coisa tão positiva, né, num congresso. Então eu procurei trazer casos, né, e algumas tendências de futuro que eu acho que vão impactar muito, né, a nossa vida nos próximos 1, 3, 5 anos, né. Então eu procurei separar a minha aula em algumas partes, né, de aquisição de imagens, né, o data management e também a parte de laudos, né, que eu acho que aí a Radiomemory pode ajudar muito a gente mesmo, né. Então, na parte de aquisição de imagens, a gente já tem uma série de algoritmos hoje, alguns dentro dos próprios equipamentos de tomografia, outros são softwares externos, que eles conseguem fazer um melhoramento grande da imagem. E esse melhoramento ele serve tanto para imagens de alta resolução, de imagens de alta qualidade, quanto imagens que a gente consegue utilizar baixas doses e trazer aquelas imagens, ficando elas muito parecidas com imagens de altas doses ou de alta resolução. Então, coisas que ainda não estão prontas, ainda tipo, né, de remoção de artefato, que ainda é feito de maneira relativamente manual, né? Existe um potencial gigante para a inteligência artificial nessas áreas, reconhecimento de implantes, né, quantas vezes, né, as pessoas mandam, que implante é esse? Eu recebi um caso de tal lugar, né? Então já existem algumas plataformas de inteligência artificial também gratuitas até que a gente pode utilizar para esse tipo de coisa. Na parte de data management especificamente, isso é talvez o maior impacto que possa existir para nós, né? Então, planejamento que antes demorava 30 minutos, hoje a gente vai conseguir fazer em 3, 4 minutos, que no fundo será mais conferência. A área que está mais evoluída hoje, com certeza, é a implantodontia, né? Então, hoje tu consegue fazer praticamente todos os passos, né, de importar um STL, um DICOM, até a confecção do guia cirúrgico com inteligência artificial. E eu vou dizer que ele pode ser quase tão acurado quanto, né, um bom radiologista, um bom cirurgião. A diferença é que eu não sou muito preocupado com se a inteligência artificial é melhor do que a gente ou não, porque eu acho que, no fundo, eles estão aqui para ajudar e sempre vai ter um dentista, um profissional, né, que é o que o software de vocês fazem, né? Eles ajudam, né, mas sempre tem o radiologista lá e isso a gente nunca vai ser substituído. E assim como também, antes acontecia esse processo todo com, vamos dizer assim, e acontece até hoje, com os planning centers. Eu vou mandar, quero fazer um guia cirúrgico para implante, eu vou mandar para o Planning Center, quando ele voltar o planejamento, eu tenho que conferir. Foi um ser humano que fez, mas, poxa, eu tenho que olhar para ver se está legal. E a mesma coisa com a inteligência artificial, né? A gente vai sempre fazer essa conferência. Eu não tenho preocupação nenhuma que eu vá perder meu emprego, né? Então, eu acho que ninguém deve ter, mas vai ser uma adaptação, né? Vai perder o emprego quem não souber trabalhar com a inteligência artificial. Exatamente, né? exatamente. Isso está acontecendo em todos os setores. Aí. Em todas as áreas, né? Então, e eu acho que uma das belezas da inteligência artificial é que ninguém sabe exatamente aonde a gente vai chegar. Mas quem estiver na frente vai ter muito mais facilidade. Sim. Então, eu lembro, né? Eu já passei por várias evoluções, né? Da radiologia analógica para digital. Muitos profissionais disseram, não vale a pena, né? Até hoje eu tenho 2 equipamentos panorâmicos desmontados analógicos que eu não consegui vender. E daí um técnico lá me ofereceu, vende por R$3.000. Eu falei, não, isso aqui a gente vai guardar num depósito e daqui a 20, 30 anos eu vou colocar lá na sala de espera, né? Vai estar como uma peça de museu. Porque se é para vender por R$2.000, R$3.000, poxa, daí não vale a pena. Eu lembro de você lá no Rio, quando a gente lançou o IDOC em 2008, lá na Barra da Tijuca, numa Jabra ou Conabra, não lembro, e
E você foi um dos entusiastas lá que na hora você enxergou e falou, não, tem que pôr, não, legal, distribuir eletronicamente tudo. Mas muita gente passava lá e falava, legal, a Rádio Memory trazer isso aí tudo, mas já vou falar para vocês, isso não pega. O dentista não quer, eles querem impresso. Isso daí é legal vocês terem e tal. E hoje, de 2008 para cá, hoje, pelo feedback que a gente tem, além de existir clínica que é só digital, mais da metade dos dentistas que recebem pelo IDOC hoje já não pedem impresso mais. Quer dizer, você vê que as coisas são assim, né? Tem gente que tem essa resistência, mas, cara, não tem como lutar contra a força. A gente passa, né? Toda nova tecnologia é a mesma coisa. A gente passa pelo momento inicial de implantação, depois a gente tem que ir para o momento de educação. Educar os profissionais a utilizarem aquilo ali, né? Tentar chegar no máximo de lugares, no máximo de profissionais para que eles estejam aptos a receber dessa forma, né? A entender dessa forma. E assim, eu falo por conta própria também, porque, né, nós temos clínica. Foi um mercado resistente para mim também, mas eu já tenho diversos profissionais lá que hoje só querem digital. Eles falam, para que eu quero impresso? Porque é muito melhor, ele tem uma televisão dessa aqui no consultório dele, ele abre lá a tomografia e mostra para o paciente, olha só, a gente vai colocar um implante nesse lugar aqui e a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado, e ele vai mostrar o 3D bonitão, grandão. O paciente fecha na hora. O paciente faz, não vou nem em outro, porque esse cara aqui é o cara. Eu acho que muito disso também depende da gente entender o nosso cliente, né? Porque há vários anos atrás, a gente comprou uma clínica que ele comprou o primeiro panorâmico digital do Rio Grande do Sul. E quando a gente foi comprar a clínica, ele olhou e disse para mim assim, aquilo ali não vale nada. Eu coloquei o dinheiro e não tem retorno nenhum. Na hora eu não quis dizer nada para ele, mas o problema foi como ele, né, olhou o mercado. Então, naquela época, as pessoas precisavam do filme impresso. Da mesma maneira que uns anos depois, as pessoas também continuavam precisando de um modelo impresso ou um modelo físico. Sim. Quando a gente comprou a clínica, era um baita equipamento, né? O que eu fiz? Eu peguei, comprei uma impressora e comecei a imprimir os filmes. E daí o que aconteceu? Eu fui visitar alguns clientes e daí vários mostrando uma panorâmica digital, falaram assim, não, eu não quero porque eu quero ter um filme para segurar. Não tem problema. E daí depois eu fui visitar outros clientes e eu simplesmente levei a panorâmica impressa e não falei que era digital, não falei nada. Mas que coisa maravilhosa, muito bom, parabéns, não sei o que. Aquilo ali deu uma virada muito grande, né? Especificamente naquela clínica que tinha o panorâmico digital. Passou um tempinho, a gente foi fazer uma propaganda do panorâmico digital e mostrando não sei o quê. A gente só tinha o panorâmico digital em uma clínica. Aumentou a quantidade de panorâmicas em todas as clínicas que eram convencionais. E daí, rapidamente, eu falei, não, nós temos que trocar. E daí eu comecei a trocar troquei dois, mas tinha que trocar 6 panorâmicos, né? Então não era barato. E daí eu consegui trocar 4 e vendendo, né? Faltou 2 que eu não consegui vender, que é os que estão hoje no depósito. Então a mesma coisa, ela aconteceu com o scanner, né? Então a gente comprou um scanner em 2015, se eu não me engano. Dentro do business model nosso, eu olhei e falei, cara, as pessoas não vão aceitar o modelo digital, então eu tenho que ter uma impressora 3D. E daí eu comecei a visitar, e eu parei de trabalhar por 3 meses, eu visitei 300 consultórios dentários. E daí dentro daqueles consultórios dentários eu ia lá e mostrava para eles. Eu falava, olha, tá aqui, ó, a gente quer fazer dessa maneira, tem modelo para horta, tem modelo para implante, isso aqui, não sei. Muita gente disse, eu não quero. Daí eu falei, não tem problema, a gente vai continuar sendo amigo, tu vai continuar sendo meu cliente. Aí eu passei para o segundo passo, né? Olha, a gente fez um investimento muito grande e o brasileiro é super emocional, né? Então, se eu não conseguir pagar isso, eu vou ter que tirar o leite das crianças, né? Ali eu convenci mais 10, 20%. Passou um tempo, a gente chegou no break-even desse investimento. E daí eu falei, não, agora eu vou brincar de outra maneira, né? E daí eu comecei a fazer propaganda, algumas coisas eu lidava muito com pacientes diretamente também. E uma história assim que para nós foi muito significativa, que a gente tinha um ex-professor nosso, cliente assim super tradicional, e ele foi bem claro, Vinícius, eu não quero modelo digital. E uma paciente dele, que era minha amiga, foi lá na clínica. Ela disse, Vinícius, a minha vizinha veio aqui
E ela fez e eu não vou fazer moldagem, não adianta. E daí eu falei, olha, agora eu tô com um problema, porque o teu dentista, pô, é meu amigão, o cliente, ele foi muito claro. E eu não sei o que fazer, mas eu também, né, tu é minha amiga também, né, eu te encontro no domingo no churrasco. Ela falou assim, não te preocupa, isso é comigo. A partir da outra semana, ele começou a mandar modelo digital toda hora. Cara, isso é legal quando parte do paciente, né? E é isso, o paciente, quando ele vê a vantagem, ele vai exigir. E ponto final. Isso, a gente passa por isso também, né? É difícil o mercado ir aceitando, mas aí a gente vai devagarzinho. Você está contando essa história e a CDI sempre foi pioneira, foi um dos primeiros a publicar no IDOC quando a gente lançou e tudo. Eu queria que você falasse um pouco porque da CDI, da operação, do tamanho e tudo, porque, igual eu estou dizendo, assim, no Sul, vocês são a principal referência nossa, assim, né, da Radio Memories. Eu sempre que alguém recentemente a gente converteu uma grande rede lá de São Paulo, que foi a Radio Doc, e aí eu sempre pego essas redes de clínicas, né, como referência, e sempre alguém me pergunta, Thiago, me cita alguns clientes grandes seus e tal, e a CDI está sempre ali nesse top of mind ali, né, Fala um pouco pra gente da CDI, da operação da CDI, porque a gente tem orgulho disso e tem uma responsabilidade enorme, né? A Radio Memory de estar ali nessa operação, né? Então, hoje, né, o CDI, eu me mudei para os Estados Unidos em 2019, né? Mas o CDI hoje ele tem, eu gosto de dizer que é 6 unidades e meia, né? Por que 6,5, né? A gente tem 6 unidades tradicionais da faculdade, lá, e a gente tem uma que é dentro da faculdade, né? Que tem sido um desafio muito grande, né? Porque uma faculdade, ela fecha 2 meses, né? E daí depois tem férias em julho. E daí como é que funciona, né? Funcionário, logística, isso aí é uma coisa muito diferente, né? Então isso aí a gente tá aprendendo ainda, né? Então a gente tem, contando sócios, né, 70 colaboradores, né? Então uma grande operação. É um tamanho... São quantos pacientes por dia? Lá, assim, mais ou menos. Isso eu não falo, né? Mas a gente tem uma quantidade grande, assim. A gente sempre procurou, assim, tentar maximizar as unidades, né? Para fazer com que a gente tivesse um bom número de atendimentos, né? E por que, né? Né? A gente acabou... O início a gente foi com o Radio Memory, mas a gente teve um breve período de traição, né? Então, e por que a gente voltou, né? Porque... eu sempre entendi que para te crescer tu tem que se organizar, né? Então eu tinha uma clínica e daí eu organizei e eu trouxe um sócio para tocar aquela clínica e eu fui abrir outra. E daí eu organizei e trouxe um outro sócio e eu fui abrir outra. Então eu sempre deixei muito claro para eles, assim, olha, tu vai ficar no meu lugar. Então eu precisava de um sistema que fosse robusto, né, cara? Então eu tenho muito interesse, na verdade, que eu consiga ter todas as pontas, não só a parte, né, de cefalometria, né, que na verdade vocês não têm nem competidor hoje, né, mas principalmente na parte de gestão, né, que é a parte que eu sempre puxei, conversei com vocês, conversei com o Wesley sobre isso, né. E o IDOC também é muito importante, né? Porque o dentista, eu não conheço um sistema que tenha essa visão de entregar para o dentista uma espécie de um consultório virtual mesmo, não só um visualizador de exame. E isso aí, na verdade, né, se a gente for olhar o que é o IDOC hoje, ele é 10% do que ele vai ser daqui a 5 anos. Né? Porque a hora que a gente efetivamente conseguir trazer as tomografias lá, que é muito mais complexo, os arquivos são muito maiores, né? Isso vai multiplicar por 10. Né? E quando os dentistas começarem, porque eu ainda acho que, embora eles tenham usado cada vez mais, ainda acho que é muito pouco. Né? O Covid foi uma mudança fundamental. Né? Porque isso trouxe, né, a gente... Converteu a galera. E foi essencial, né? Eu fui dar umas aulas num curso de especialização de odontologia digital, né? E as minhas eram as primeiras. E daí eu falando sobre digital, e daí eu terminava assim, eu sempre fui um cara meio eloquente, assim, daí eu falava assim, quem quer ser digital, não sei o que, e daí, imagina, todo mundo no Zoom, eu. E daí eu falei, não, mas só um pouquinho. Então amanhã vocês começam ligando para a clínica de radiologia de vocês e dizem que vocês querem a panorâmica digital. Panorâmica também é digital, né, pessoal? Não é só a impressão, não. Então,
E era surpreendente que mais da metade, não, eles ainda olhavam em filme, né? Poxa, mas que coisa absurda, né, cara? Então, tu tem a ferramenta, a densidade, tudo. Então, essa distribuição, mostrar para o paciente, tu mostra uma panorâmica no paciente e diz, aqui, isso aqui, aquilo, não sei o quê, e o outro, paciente do outro lado da rua, o cara vai lá no outro consultório, o cara segurando a panorâmica contra o negatoscópio, que é a janela. E não vai falar para o paciente, olha, você está vendo isso aqui? Que ele não enxerga. Ele não enxerga. Então, eu tenho um curso, né, já entrando na questão da IU, que é no 3º ano. Né? Então, eu ensino planejamento de implantes e coisas. E daí, esses alunos, eles são muito mais espertos em informática que a gente. Né? Então, eles vão lá, fazem, não sei o quê. E daí eu falo, cara, para que serve isso? Né? E daí, quando eu conto para eles, eu falo assim, pensem bem, cara, se vocês mostrarem isso, né, no mercado que é competitivo, né, um planejamento virtual, olha a vantagem competitiva de vocês comparando com os outros, cara. E não tem custo nenhum, cara. Isso é outra pessoa que está pagando, no caso do Brasil, as clínicas de radiologia, né? Então, poxa, não tem... A CDI é tão referência, né, que a gente teve lá na UFRGS, agora com o vídeo da doutora Vânia no início da semana. Aí a gente está lá mostrando inteligência artificial, IDOC, cadastrando o pessoal e tal, e a gente estava num curso de especialização lá. E quando ficou sabendo que a Radio Memory estava lá, a sala foi enchendo e tal. Gente, então aqui, vamos criar a conta no IDOC e tal. Aí, assim, 90% da sala, não, a gente já tem, a gente manda paciente lá na CDI. A CDI é uma unanimidade aqui. Mas cara. Não, eu acho que o nosso empreendimento ele tem que ser colaborativo, né? Então foi na época da parte da cefalometria, né? E eu lembro que eu visitei muito cliente com a cefalometria personalizada, daí tu podia editar os pontos no IDOC, né? Então aquilo ali ele me serviu muito para me aproximar de vários clientes. Né? Sim. Aquele cara que reclamava, não, acho que o ponto A está errado. Né? Daí eu falei, não, mas então tu pega o pontinho A e muda para lá e ele já vai fazer o cálculo automático e tá todo mundo muito bem. Né? E eu acho que essa difusão do digital, na verdade, é óbvio que ele depende muito de vocês, né? Mas pegando uma coisa que a Luísa falou, que é culpa de quem é professor da gente não implementar essas ferramentas. Né? Total. Porque tradicionalmente, né, a odontologia sempre foi muito conservadora. Né? Então, qualquer coisa nova, eles dizem, não. Eu vou te falar que eu acho que não faz nem... Eu vejo hoje essa parte da educação, da radiologia odontológica, como não vamos perder tempo. Já vamos aplicar digital, porque o cara não vai pegar aquilo para fazer na mão. Entendeu? Não tem porquê. Por que a gente ainda faz manual, cara? Já aplica no digital, porque não existe a gente voltar para o manual mais. Bom, então... antes de eu chegar na IU, a nossa primeira aula era sobre radiobiologia. Aí tu imagina tu chegar para um aluno que tem 20 anos, tu mostrar célula, eletro. Ninguém quer saber disso, entendeu? Eu falei, não, a primeira aula nós vamos entrar lascando, cara. Nós vamos mostrar reconstrução 3D, inteligência artificial, impressão, papapá. Aí eles vão olhar, que coisa legal, tomografia, não sei o quê. Eu falei, mas agora para aprender isso, nós temos que começar lá embaixo. Exato. Aí eles entendem que aquele elétron, né, que aquela velocidade, aquilo vai influenciar na imagem. Né? Então, tudo isso a gente consegue fazer da mesma maneira, só que ao contrário. E daí a gente consegue engajar os estudantes. Né? Sim. E a radiologia no Brasil, ela tem um valor. Né? As pessoas reconhecem o valor do radiologista aqui. Nos Estados Unidos é exatamente o contrário, porque nos Estados Unidos o radiologista ele é para patologia, então ele é uma pessoa esquecida, ninguém quer saber. Durante muitos anos, nenhum aluno da IU aplicou para a residência de radiologia. Desde que eu e meu parceiro lá chegamos, a gente tem nos últimos 3 anos, a gente tem pessoas aplicando para a residência de radiologia e mais do que isso, nos últimos 3 anos, tanto eu quanto ele fomos eleitos os melhores professores da IU, cara. O que é uma coisa inacreditável, cara, porque a gente lida marginalmente com os alunos, né? Então, não, mas é porque a pessoa que assiste sua aula é muito fácil de acreditar. Mas não sou eu, entendeu? Não. Eu simplesmente passo aquilo que eu sinto, cara. Né? Então,
muita gente diz que eu seria um ótimo vendedor, né? Eu acho que eu seria um péssimo, porque eu não sei negociar. Se o cara chegar e pedir 10% de desconto para mim, vai levar. Eu sou ruim, né? Mas, por outro lado, quando eu acredito na coisa, eu não consigo não me emocionar. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí que eu tendo a andar. Lá nos Estados Unidos, a gente chegou a trabalhar um projeto junto de você apresentar lá o IDOC também e tudo. Fala um pouco pra gente dessa atuação sua lá. Então, obviamente existe um preconceito, né, de tudo que vem de fora, né? Então, a gente começou com um projeto de cefalometria, né? E a gente tinha um gold standard, né? Que era eu e mais um ortodontista. E daí ele falou, não, vamos sentar junto, chegar ao consenso e marcar os pontos, né? E daí ele ia lá, marcava um ponto, daí ele olhava. E eu falei, não, se a gente fizer assim, nós vamos demorar 3 dias, né, cara? Então tu me dá esse mouse aqui e eu, marcava. Imagina, eu fiz cefalometria a minha vida inteira, né, cara? E ele olhava para mim e dizia assim, mas como é que tu sabe fazer isso, cara? Eu falei, cara, isso faz parte da radiologia do Brasil, entendeu? E daí, quando a gente terminou aquilo ali, daí eram os alunos que iam marcar, né? E eles ficaram impressionados, cara. Porque a gente tem sistemas lá, o Dolphin, né, o próprio Invivo, mas eles não se comparam com nós. Eles não se comparam. Tu pode sentar, assim, do ponto de vista prático, clica aqui, clica ali, clica aqui, não tem comparação. Então isso gerou uma mudança, né? E, por exemplo, o resultado desse estudo é que a gente viu que ensinar cefalometria com inteligência artificial para os alunos melhora muito a marcação dos pontos dele. Então aquela coisa assim, não, mas será que eu ensino os alunos a inteligência artificial? Se eles aprenderem com inteligência artificial, eles não vão saber fazer sozinhos? Não, o raciocínio é exatamente o contrário. Então tu ensina com inteligência artificial e eles vão aprender muito mais. Então a gente está fazendo isso e é por isso que eu estou esperando assim, ansiosamente a liberação, né, desse sistema de inteligência artificial de vocês, né, o Radiobot. Radiobot, né, porque eu quero ensinar anatomia de panorâmica, né, para os alunos. Né. Então eu quero que eles façam os exercícios e daí depois eu vou medir, porque eu adoro medir as coisas, né? Para ver, eu tenho certeza absoluta que eu deixar eles brincar com o sistema de vocês. Bom, mas o sistema é em português. Não importa. Mas a gente tem tradução para o inglês também. Tem, né? Uhum. Tem. Mas não importa. É tão impressionante essa nova geração que a gente critica tanto, porque às vezes eles levam a gente à loucura. Mas eles têm qualidades, né? E uma dessas qualidades é que se está em inglês, para eles não importa. O ícone, coisa, eles vão lá e vão se achar. Então, acho que eu estava falando com o Bruno, acho que era ontem, ele falou, não, eu falei muito com o Summer. Eu falei, mas como é que tu falava com o Summer, cara? O Summer, ele não sabe falar, se comunica. É impressionante esse mundo novo sem barreiras. Não, Google Tradutor, você, filho, vai embora. Não tem problema. Muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês utilizam o IDOC acadêmico lá? Dentro da faculdade? Você, de alguma forma, aplica para os alunos? Lá a gente tem um problema, porque essa lei LGPD, né? Então lá chama RIPA, né? Então todo dado de paciente que ou vai para a nuvem, que é o principal problema, né? Ou ele vai para dentro, né, de um software que não é homologado pela universidade, a gente não pode usar com alunos. Né? Então, todas as vezes que eu usei o software de vocês, eu tenho que pedir uma autorização do comitê de ética, né? E daí para a gente conseguir utilizar. Entendi. Né? Eu vou dar um exemplo também. A gente comprou um sistema de dictation, né? Que é da Microsoft, é o Nuance, e eu já estou esperando talvez uns 2-3 meses a aprovação e não foi aprovado ainda, né? Porque daí vai as informações clínicas dos pacientes vão para a nuvem e daí eles não têm controle. Então hoje eu não utilizo. Mas, por exemplo, no ensino, isso eu vou fazer, né? A gente já faz na cefalometria, vamos fazer nos exames convencionais. Eu vou botar anônimo, né? E vou dar direito a eles usarem o sistema, né? Então... porque se você puder utilizar com os dados anonimizados, né? Dá para fazer bastante coisa legal. O IDOC acadêmico é muito bacana. Ele é muito legal.
Pode continuar contando com a gente lá e em breve agora, já com o Radiobot lá também, a gente... Inclusive o professor William Scarfe ficou muito interessado, a gente começou a conversar sobre isso lá e estamos para implementar lá também. Tu sabe que tem um detalhe, né? Eu amo o Scarfe de paixão, né? Mas sabe que existe uma competição entre as universidades, né? Sério? Sério. Imagino. É assim, eu me dou super bem com o Gustavo, com o Cristiano, né? Então, entre nós, não, né? Mas existe um interesse entre a universidade, fala assim, não, eu vou fazer, mas deixa eu fazer só para mim por enquanto, né? Então, eu também não sabia e é interessante. Né? Mas com o Scarfe lá, o Cristiano e o Gustavo, vocês podem fazer, não tem problema nenhum. Tudo bem. Não tem problema. Vamos ficar sendo disputados. Isso tem um pouco no Brasil também, né? As universidades sempre querem patentes, é uma coisa, assim, é uma corrida, né? Assim, principalmente agora com essa coisa da IA, né? Eu acho que toda faculdade hoje tem lá o seu departamentozinho de IA e tá todo mundo correndo atrás aí. E só um comentário agora, né? Porque está se produzindo muito conhecimento, algoritmos e uma série de coisas, né? Então, por exemplo, para nós lá, a gente tem um setor que chama de comercialização. Né? Então, se tu tem uma ideia, tu consegue levar para eles têm todos os advogados, toda a questão de comércio, de vender, né? Descobrir uma proteína, alguma coisa, e até criar a startup. Então, dependendo do que tu for, eles te dão uma sala de graça, eles podem te dar o que eles chamam de seed money, que é um dinheiro a fundo perdido, né? E a maneira com que o sistema de startup funciona nos Estados Unidos é sempre por funding, né? Então, tu chega lá e tu faz um pitch, né, para investidores. Esses investidores, a maioria deles são externos, né? Então, às vezes são grandes empresas ou às vezes são algumas pessoas que estavam na indústria de IA, por exemplo, e venderam as empresas por milhões de dólares e eles começam a investir. Então, se eles acham que a tua ideia é boa, eles vão lá e te dão lá, tipo $50 mil no início a fundo perdido e com uma garantia que se der certo ele consegue, né, comprar por mais 50 mil lá, 30% da empresa. E é impressionante como o sistema foi feito para que isso funcione. Né? Eu fiz um aplicativo de realidade virtual para ensinar aluno a fazer radiografia intraoral. Quando eu terminei, eles falaram, olha, agora tu vai para o comercialização. Eu preenchi um formulário online, não deu uma semana, os caras já me mandaram para assinar. Aquilo já pertence um pedaço a mim, um pedaço ao cara que realmente fez o código e coisa, tudo, e um pedaço é para a universidade. Né? Legal. O dia que eu quiser transformar aquilo num negócio independente, eu tenho que pagar lá um royalty, alguma coisa para a universidade, mas o negócio vai ser meu. Muito Nossa, legal. muito Então, massa. Realmente, e isso faz toda a diferença, né? Porque esse incentivo faz o mercado girar, né? Faz o conhecimento ser colocado em prática ali, faz a gente ter novas tecnologias. Isso é fenomenal, muito bacana mesmo. Bom, estamos chegando ao final aqui. Te agradecer demais, Vinícius. Satisfação revê-lo sempre. Provavelmente a gente deve se encontrar novamente em Camboriú. Com certeza. E com bastante novidade que a gente já está tudo preparando der para lá certo. também. E, enfim, muito obrigado. Tá lá no YouTube, vai ficar registrado lá. Coisa boa. A gente vai fazer uns cortes para Instagram, que eu já identifiquei vários aqui bacana pra gente. Aí eu vou te marcando e vou te mandando lá no WhatsApp. Vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Obrigada. obrigado. Continua acompanhando aí que tem mais, hein, gente? Hoje ainda.